Olá, você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Eba! E a gente gosta e aplaude. Isso mesmo. Ô, mamãe, hoje eu... Ô, mamãe, que susto, fala! Não, deixa eu falar. Hoje é um programa muito diferente, né? Lembra que eu te sabatinei uma vez? Eu vou sabatinar... Que é um termo antigo inventado da época da minha avó, né? Que significa interrogar. Inventado pela minha avó, não, tadinha. Mas você tem uma revelação a fazer, não é mesmo? Né, mamãe? Porque você falou que eu tenho que fazer essa revelação, então vamos lá. Isso mesmo, pode fazer. Pois é, minha gente, a gente falou uns programas atrás sobre o fenótipo, né, que eu tinha da síndrome de Asperger também, e por vários motivos eu já estava com estudo, em contato com profissionais, até que fecharam o meu diagnóstico e eu sou Asperger também. Somos iguais. Que loucura! E aí, Victor, eu descobri uma coisa louca. A gente tem preconceito, porque eu falava assim, mas como assim? Eu dei conta da minha vida toda de um tanto de coisa? Como assim? Só que como eu dei conta? Ai, é uma longa história. Nós vamos tentar ver um pouco dessa história aqui agora. Aí você teve o diagnóstico agora recentemente e olhando para trás, muita coisa começa a fazer sentido, não é? Gente, desde que eu recebi o diagnóstico, e eu no primeiro momento eu falei assim, mas como assim? Só que depois você vai... A sua vida passa como um filme. E eu me lembro, inclusive, de uma vez em que o Victor estava em colapso e eu entrei também. Liguei para minha irmã e falei assim, tira esse menino daqui, senão eu acabo com a raça dele. Eu estava desconstruída também. Então, coisas desse tipo, mas lá atrás ainda, mesmo antes do Victor, puxa vida, quanta coisa agora faz sentido. Olha, eu sei que eu sou uma pessoa do bem, mas às vezes eu brigava com o frentista, brigava com o verdureiro, brigava com o padeiro, depois arrependia, eu voltava pedindo desculpa pro frentista, pro verdureiro, pro padeiro. Me dava um trabalho danado. E a relação com minha avó, né, com meu pai? Olha, a minha mãe falava muitas vezes que não me entendia. A Sueli, ela me chama de Sueli, né? A Sueli, eu explico, e a Sueli bate na tecla dela e não entende. A Sueli é isso, a Sueli é aquilo. Rótulos. E aí a sua estima vai lá pro pé e eu ficava tentando entender quem era essa Sueli. Aliás, eu até já fui duas. Eu lá fora era a Selma, na escola, e dentro de casa eu era a Sueli. Porque sim, esse ambiente aqui não podia se misturar com esse ambiente aqui. E aí, quando isso começou a me dar muito problema de ser duas pessoas, a Selma e a Sueli, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a aceitar a junção de Selma e a Sueli. Tudo num processo. E tudo, gente, eu achando que era normal, né? Que todo mundo era assim. Mas e as outras pessoas, como minha avó, enfim, não é nenhum segredo não, ela sabe disso. Fala que você quer esquisitice tudo, muita coisa que quer esquisitice passa a fazer sentido. Aliás, a minha mãe muitas vezes falou assim, ai, para com isso, tem hora que você é mais Asperger do que o seu filho. Verdade. Na questão da rigidez de pensamento, principalmente as discussões que elas tinham. E engraçado que dois Aspergers, quando a gente encaixa é maravilhoso, mas quando não encaixa também, o meu psicólogo falou isso, muitas das brigas que a gente teve começam a fazer sentido também. Mas agora eu quero te perguntar outra coisa. A doutora disse, e isso é muito comum, principalmente com mulheres com a síndrome de Asperger, que você, por ser muito inteligente, começou a criar estratégias lógicas para mascarar os sintomas. Pois é, porque durante o processo de estudo, né, do caso, do diagnóstico, eu contei vários casos e eu sempre tive estratégias para várias situações. Por exemplo, lembram que eu contei para vocês que eu era muito tímida? Aí eu percebia como que as pessoas que eram melhor aceitas eram e faziam. Eu era muito boa de observar detalhes, sou até hoje. Aí eu observava e aí eu fazia também. E quando dava certo, que eu era mais aceita,
Eu começava a fazer. Aí você pode falar assim, nossa, Selma, mas você passou a vida toda numa falsidade. Não, gente. Eu tentava entender como é que a coisa funcionava, levando a minha essência. Então, por exemplo, eu gosto de fazer longos discursos. Hoje alguém tem paciência com isso? Então, eu continuo falando muito, mas eu falo bem menos. Não é, Victor? Já falei que o Victor falava assim, minha mãe não fala, minha mãe dá palestra. E a questão também que às vezes a pessoa falava que eu era muito prolixa. E eu fui tentando perceber como é que era um discurso que as pessoas entendiam mais fácil. Isso, gente, eu me lembro perfeitamente de eu com 22 anos numa terapia de grupo em que a minha amiga chegou e reconheceu o erro e falou rapidão assim, eu sou assim, eu sou assado, e foi aceita imediatamente. Eu falei assim, então aquelas pessoas que ficam se justificando muito tendem a ser menos aceitas do que aquelas pessoas que falam assim, ó, foi mal, errei mesmo. Então reconhecer o erro, você ganha a solidariedade, né, das pessoas, a empatia, a simpatia das pessoas. Então são coisas assim. E tudo muito fruto do cérebro lógico que nós temos, né? E engraçado, esse seu cérebro lógico, algumas coisas também começam a fazer sentido, mas enfim. Uma questão que as pessoas não acreditam, você fala que é tímido, as pessoas não acreditam. Mas e a dificuldade na socialização, como é que ela se manifesta na sua vida? Gente, uma vez eu convidei a turma para uma festa surpresa. Uma festa. Eu falei pra minha mãe, finalmente eu quero ter uma festa. Gente, e passar a tarde toda rezando para ninguém aparecer foi cruel. Ela faz isso até hoje. O que os meus amigos vão dizer? Não, mas você gosta deles. Engraçado, até essa questão dos amigos. Eles vêm aqui em casa, você tem contato, mas não é mesmo. Os meus amigos até sabem. Eu sei que eu sou muito querida, mas eles já até sabem. Eu não sou muito de eventos sociais. Eu não sou de receber em casa. Receber em casa demanda muito esforço para mim. Eu me lembro a última vez que eu recebi. Posso contar nos dedos, gente, eu realmente não recebo. A última vez que eu recebi foi no início do ano. A querida Patrícia Joe e a Andréia Santos estiveram aqui em casa, foi maravilhoso, foi muito maravilhoso. Eu chamei de novo? Não. Não, porque o desgaste é muito grande. E o autismo vem com comorbidades. No caso da minha mãe, veio com transtorno de ansiedade e toque. Fala um pouco sobre seus rituais, toque, essas coisas. Pois é, o toque eu sempre soube, né? Mania de limpeza. Olha, gente, a coisa é uma loucura. A manicure fazia uma florzinha nessa unha, né? Aí ela fazia outra florzinha nessa unha. Pra mim era um sofrimento, porque elas não saíam iguais. Vocês não têm noção. Pra mim era um sofrimento. Eu passava a semana toda sofrendo com aquelas florzinhas diferentes. Aí minha mãe chegava e falava assim, não, a beleza do trabalho manual tá em ser diferente mesmo. Que bobagem a sua. Bobagem. Podia ser, mas eu sofria. Só que eu fui aprendendo a trabalhar com isso. Então, assim, a mesma mania de limpeza, gente, eu fazia faxina num quarto de 8 da manhã às 8 da noite, 12 horas, porque eu tinha que limpar do rodapé ao lustre. Isso com o tempo foi me demandando muito, então hoje eu sou menos. Não que não me cause sofrimento, mas eu trabalho a minha cabeça para que cause menos sofrimento. Mas a médica falou, viu, Victor? Tem remédio que ajude, que vai te dar mais qualidade de vida. Posso falar? Pode. Aqui, deixa eu falar, Victor. O transtorno da ansiedade, que ficou muito grave, foi exatamente porque o tempo todo eu estudava e estabelecia regras para tentar viver e me sentir à vontade no mundo e à vontade até no meu corpo, porque há pouco tempo é que eu senti o meu corpo como meu, mesmo assim ainda não tenho muita percepção do meu corpo, mas era muito estranho, que parecia que eu era uma e que meu corpo era outro. É verdade, eu só contar um caso que eu acho muito engraçado. Beija de um lado, tem que beijar numa bochecha, tem que beijar na outra bochecha no mesmo lugar. E se você não consegue alcançar o mesmo lugar, aí ela faz assim com a mão para sentir. É tão estranho. Mas a gente sabe que tem nome, né? Que tem explicação. Gente, a gente tem parceiros aqui muito queridos, que vocês não estão vendo, mas é o Cassiano e a Débora que estão aqui atrás das câmeras, né? Que são da Vilarejo de Comunicação, grande parceira aí do Mundo Asperger. E eu estava contando para eles. Eu cheguei aqui, aí eu encostei, aqui estava frio.
Aí eu despistei e encostei aqui também, porque a sensação de frio eu tenho que sentir igual dos dois lados. Mas agora, com tudo isso, as coisas, vai passando um filme, tudo vai fazendo sentido, ótimo. Mas, aí você fala assim, você já está muito, não vou falar quantos anos, mas já está muito velho. O diagnóstico faz diferença na sua vida, nessa altura do campeonato? Pois é, conversando com profissionais, conversando mesmo com o Victor, é o seguinte, minha gente, e até uma pessoa próxima me perguntou, isso vai mudar a sua vida? Gente, eu vou continuar sendo Selma Sueli Silva, eu adoro ser eu, mas muda sim. E o que muda não é como eu vou me debruçar ou me amparar num diagnóstico, porque aí eu estaria fazendo o diagnóstico de rótulo. Está longe disso, mas o diagnóstico me fez perceber as minhas características. Por que eu sou assim? E quando você entende as suas características, fica mais fácil de você lidar com as situações do mundo. Por exemplo, hoje eu tive uma pessoa próxima a mim, que a gente tem uma relação mais profissional, falou assim, a partir de agora a gente vai conversar por e-mail. E aí, de repente sumiu a carinha dela lá, eu não consegui mais mandar mensagem, eu pensei, me bloqueou. E quando eu já estava começando a entrar em desespero, eu falei assim, calma lá, a nossa relação é profissional. Se agora tem um outro caminho, é certo que eu não tenha mais esse canal com ela. Respirei, ok, tá tudo bem, você não fez nada errado, tá tudo ok, tudo bem. Porque aí eu sei que são armadilhas do meu cérebro. E eu ensinei isso tanto pro Victor. E eu aprendi tanto das suas estratégias também, que você me passava meio que intuitivamente. Então é isso. Nesse sentido de você, gente, autoconhecimento é tudo. Mamãe, autista, não autista. Papai, autista, não autista. Se conheçam, se cuidem, porque aí a parceria fica muito mais leve e muito mais gostosa. Inclusive, nossa relação, desde antes do diagnóstico, eu pensei assim, vou tratar minha mãe como se ela fosse autista e vou ver no que vai dar. Eu incentivei, melhorou muito, e eu incentivei a minha mãe a procurar o diagnóstico, porque eu sei na minha vida que faz diferença. É isso aí. É isso mesmo. Então, agora, vamos nos despedir do povo, que eu estou muito grato por mais esse novo capítulo das nossas vidas, né, mamãe? Porque parece que não, né, Victor? Mas mexe com a gente. Mexe. A gente ficou um tempão assim, chocado, conversando assim. Não é negando, gente, o autismo. É porque você vai ter uma nova forma de se conhecer, de lidar com algumas situações. Mas o mais importante é que eu tenho um parceiro de primeira linha, de primeira qualidade, e tenho vocês nesse fascinante mundo do autismo. Isso mesmo. Até mais.